Olá, boa noite. De novo ao vivo e de óculos hoje. Por incrível que pareça, a minha visão está mais cansada do que nos outros dias. E aí eu que não gosto muito de fazer lives de óculos, principalmente à noite, por causa da luz, que está muito próxima de mim, aí ela faz esse reflexo triste. Hoje vai ser assim mesmo, porque não deu para ser diferente. Vamos esperar um pouquinho para quem está chegando. Esperar a galera chegar. Esperar as pessoas se acomodarem. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o título desse encontro, desta aula, e fixando como comentário fixado, que é diabetes gestacional. Para você que está chegando aqui agora e que não me conhece, meu nome é Maria Nilde e o meu assunto é saúde. Eu sou mentora em saúde e ajudo pessoas a combater e se prevenir de toda e qualquer doença crônica não transmissível, inclusive diabetes tipo 2, inclusive diabetes gestacional. E é assustador o diabetes gestacional. Mas, como toda doença crônica, dá para evitar e também dá para combater. É claro que durante a gestação é bem mais delicado, porque existe uma série de contextos envolvidos, e medos, e projeções, e culturas, por isso é que torna mais difícil. Mas é sim possível combater e, claro, muito possível e muito mais valoroso evitar. Para você que está chegando, eu quero te convidar a compartilhar esta aula, esta live, com aquela pessoa que você ama e quer ver mais saudável, com aquela pessoa que você sabe que está engajada em aumentar os seus níveis de saúde, que está engajada em se tornar mais saudável. É este tipo de pessoa que eu sugiro que você compartilhe. É esse tipo de pessoa que eu quero aqui me acompanhando no meu perfil no Instagram e também no meu canal no YouTube. Não é qualquer pessoa. Porque qualquer pessoa não vai compreender, não está buscando, não vai entender e claramente não vai se beneficiar. Então, como eu já adiantei, hoje o assunto é diabetes gestacional, que de onde eu vejo tem pouca diferença, né, do diabetes tipo 2. Geralmente ela acontece com alguém que já estava numa condição de favorecimento do desenvolvimento do diabetes. Geralmente, a pessoa que desenvolve isso durante a gestação é porque ela já tinha uma propensão, ela já tinha uma condição biológica para que isto acontecesse. Não à toa, hoje mesmo, uma mulher me contou uma situação dela relativa ao diabetes gestacional, onde pelo relato dela ela se assustou, se incomodou, sofreu durante a gestação, e é algo que a pessoa poderia ter evitado, mas claramente não tinha informação de que isso é possível. Ela foi pega no susto, ela não esperava, ela não se identificava como alguém com propensão para que isso acontecesse. Ela simplesmente me contou que quando os médicos foram pedindo todos os exames que é comum pedir para uma mulher gestante, num dado momento teve o diagnóstico. E aí ela teve que trocar de médico, que ir para uma equipe especializada nesse tipo de acompanhamento, e no caso dela foi em grupo. Ela se chateou muito porque ela havia escolhido um médico para acompanhar a gestação dela e fazer o parto. E aí aquilo não foi possível mais. Ela se frustrou, ela passou uma gravidez mais apreensiva, tendo que adotar restrições,
tendo que conviver com uma série de coisas para as quais ela não estava preparada. Este relato eu ouvi hoje, essa conversa foi hoje, mais cedo. E então ela me fez lembrar de uma outra situação que eu vou contar aqui também. Quando o bebê dela nasceu, ele estava também com a glicemia alterada. E aí teve que ter todo um trabalho ali, no início da vida daquele bebê, para que ele pudesse se recuperar e normalizar os seus níveis, os seus índices glicêmicos. Então veja quanto sofrimento poderia ter sido evitado se aquela pessoa simplesmente tivesse tido a abertura, a oportunidade, o conhecimento para mudar alguns hábitos e evitar que aquela situação acontecesse com ela e com seu bebê. E por falar contar essa história breve aqui, foi de uma conversa de hoje, que também me fez lembrar de uma pessoa, uma mulher, que me procurou há meses atrás, ano passado, eu não lembro se tem uns 8 meses ou um pouco mais, talvez um pouco mais, tá? De 8 meses a um ano. E que estava pretendendo engravidar, se preparando para engravidar. Então, sabendo do meu trabalho, conhecendo o meu trabalho, me procurou para ter ajuda para melhorar a sua saúde antes de engravidar. Essa pessoa é obesa, eu diria que no nível de obesidade 3, é um alto nível de obesidade. Sinceramente, não avaliei, fisicamente falando, para classificar se é mórbida ou não, mas está bem próxima disso, ou estava, faz um tempo que eu não a vejo. E alguém que é obesa desde criança. É muito delicado, muito delicado. Uma mulher jovem e que não sabe, ainda não entendia até aquele momento que a obesidade é uma doença. Para ela, a obesidade eu só tô gordinha ou sou gordinha. Não é eu sou gordinha desde criança. Mas eu preciso melhorar algumas coisas na minha saúde para poder engravidar. Porque os médicos já tinham dito a ela que não era uma boa ideia engravidar naquele nível de obesidade que ela estava. Então, de novo, eu vou repetir. Eu não posso classificar aqui se já se caracterizava uma obesidade mórbida, mas acredito que se não, estava muito próximo disso. Então, se não for classificada ainda como mórbida, estava no limiar, no limite. E quando ela chegou para mim, que eu fui apresentar a Ânima Mentoria, mostrar a ela como é que funciona, como acontece o trabalho na Ânima Mentoria, que na verdade não sou eu que faço, ela acreditou que eu tinha uma coisa que resolvesse para ela, que eu tivesse algo na manga, uma carta, um trunfo que resolvesse a questão para ela, que tornasse a situação dela diferente daquela situação que ela já tinha. E não é nada disso. Não é nada disso. A Ânima Mentoria consiste, é ótimo, né? A Ânima Mentoria consiste em te entregar à pessoa conhecimentos, todos com base na ciência e atualizadíssimos, os mais atuais, sobre saúde, combate e prevenção de doenças crônicas não transmissíveis e ferramentas práticas para que a pessoa implemente no seu dia a dia, para que ela adote mudanças de hábitos e passe a fazer inúmeras escolhas diferentes, inúmeras ou pelo menos algumas, na medida que ela conseguir. E aí, quanto mais a pessoa está aberta e pronta para adotar mais novos hábitos e mudar suas escolhas, um tanto mais rápido ela tem o resultado. Se uma pessoa consegue adotar por mês 3 novos hábitos, com certeza ela vai ter melhores resultados do que aquela que só adota 1 por mês. Isso é óbvio, não precisa nem parar, nem pensar em mentoria para saber disso. Aquela que adota 5 hábitos, muda. Eu escolhia me manter comendo trigo. A partir de agora eu vou tirar o trigo da minha vida. Eu também não estava bebendo água o suficiente. Agora todo dia eu vou medir a quantidade de água que eu bebo. Eu estava fazendo exercícios
na maciota, devagarinho, 2 vezes por semana. Agora eu vou fazer 5. Já falei aqui de 3 novas escolhas, 3 novos hábitos, 3 mudanças de hábitos. Essa pessoa vai ter resultado muito mais rapidamente. E são hábitos fáceis, gente. Muito fáceis. Muito fáceis de serem adotados. Muito fácil. Tá, eu não vou dizer aqui, desculpe, eu vou me corrigir. Me empolguei. Eu me empolgo com as coisas. Releva, gente. Largar do trigo não é tão fácil assim para quem gosta de trigo, está habituada desde sempre a consumir muito trigo. Mas aquela pessoa que consome muito, consome todo dia, o dia inteiro, reduzir para 50%, ponto. Isso é menos difícil. Eu como trigo todo dia, em 3 ou 4 refeições, porque a gente consegue fazer isso, não como mais nada, só trigo praticamente. Vou reduzir em 50% e colocar ali naquelas refeições, ou junto com algumas daquelas, outros alimentos, vegetais frescos de preferência. Que maravilha! Essa pessoa vai ter resultados muito mais rápido. Mas enfim, esta mulher que me procurou, com obesidade nível 3 para mórbida, se não já como mórbida, ela se assustou. Ela, freou a coisa quando eu mostrei a ela como é que funciona a Anima Mentoria. Que eu não tenho uma varinha mágica, que eu não tenho um trunfo que vai resolver. Olha, vem cá que eu resolvo para você. Não tenho, lamento não ter. Eu adoraria ter, de verdade, porque eu gostaria muito de ser capaz de reduzir o sofrimento das doenças crônicas no mundo e principalmente de evitar a morte precoce de muita gente. Porque as doenças crônicas não transmissíveis são uma das maiores causas de morte no planeta. Ganha de acidentes de trânsito, ganha até das guerras. Pode pesquisar. Eu não estou criando isso não estou tirando da minha cabeça não. São pesquisas. Então, com certeza, se eu tivesse uma varinha mágica, se eu tivesse um trunfo, uma magia na manga guardada, eu poderia evitar muito disso, mas não posso. A única pessoa que pode evitar isso, evitar a morte precoce e principalmente melhorar a sua qualidade, a sua condição, a sua experiência de vida hoje, é você, não sou eu. Não é o médico, não é a cirurgia, não é o hospital, não é a clínica, não é o terapeuta, não é você. Nós podemos te ajudar. Então essa moça se assustou, desistiu. Porque quando ela entendeu que ela teria que fazer, que ela teria que adotar mudanças, que ela teria que rever suas escolhas, ela não estava pronta. Ela está errada? Não. Ela não está errada. Acontece que muita gente não está pronta. E ela mesmo querendo muito ter um filho, mesmo querendo muito ser mãe, se preparar para ter uma gravidez e um filho com menos risco de doenças, de grande sofrimento e até de morte, ela não deu conta. Ela não deu conta. E de novo eu vou dizer, essa pessoa está errada? Não, ela não está errada. Ela tem todo o direito de conduzir a vida dela do jeito que ela quiser, do jeito que ela entende como sendo melhor para ela, do jeito que ela consegue, porque no caso dela é o que ela consegue. E mais ainda, esta moça já sofre muito, eu diria que desde criança, porque ela me disse que é obesa desde criança. E ela não, ali naquele momento, ela concluiu que ela não ia dar conta de resolver aquilo. Ela não se considerou capacitada. E eu também não consegui persuadi-la da sua incapacidade, de se entender como alguém incapaz. Porque capacidade ela tem. Ela só não teve coragem de enfrentar e de descobrir que tem capacidade. Então, o que eu lamento, mas vou dizer que muitas pessoas não sabem que têm capacidade para adotar qualquer mudança, para transformar suas vidas no nível que quiser, da maneira que quiser. Basta que você queira. Claro, ter ajuda especializada é muito interessante. Ajuda muito. Ela teria conseguido isso muito mais fácil e com certeza crescido muito, se desenvolvido muito, se tivesse permanecido na Anima Mentoria. Mas ela não deu conta. E tá tudo bem. Eu nem sei se ela teve ou não filho, se ela engravidou ou não. Sinceramente, não sei. Não tenho ideia se isso aconteceu. Mas acredito que eu saberei, porque tenho contato sim com ela. Então, só para trazer um exemplo. 2 exemplos, na verdade. Primeiro, o daquela mulher que conversou comigo hoje,
em que ela passou pelo sofrimento e o bebê nasceu com a glicemia extremamente alterada, precisou ficar mais tempo no hospital, precisou de uma série de intervenções para poder estabilizar sua glicemia e poder ir para casa. Precisou se alimentar de coisas que não eram só o leite materno. Precisou de uma série de intervenções que a mãe não planejava para o seu filho. A família, não é só a mãe, é a família, não planejava para o seu filho. Mas aquela criança precisou. Seja bem-vinda. Porque a mãe não conseguiu combater o diabetes, não conseguiu criar uma condição biológica no seu corpo para evitar o diabetes gestacional, foi pega no susto, nem desconfiava que era possível isso acontecer. E veja, não é uma novidade. Diabetes gestacional não é algo que saia do nada. A biologia da pessoa já está propensa àquilo. Inclusive, essa mulher que conversou comigo hoje, ela tem nível de obesidade. Não avaliei para precisar, mas ela tem nível 2 para mais. Ela tem nível de obesidade 2 para mais. Sem saber, ela até me disse, enfim, contou lá da vida dela que é uma turbulência, tem um bebê, tem, né, outros filhos, mas que queria muito fazer pilates, eu quero muito fazer pilates e tal. Sem saber que eu conheço pilates, que eu já trabalhei bastante com pilates, que eu tenho pós-graduação em pilates. E aí acabei comentando com ela, já que estava tocando no assunto, eu disse, olha, ela perguntou o que eu achava de pilates, se eu gostava, eu disse, gosto muito, tanto gosto que me especializei, fiz uma pós-graduação em pilates, então super recomendo, embora não seja necessário para que alguém comece a cuidar da sua saúde, fazer pilates, porque pilates é mais dispendioso do que caminhar, por exemplo. Caminhar você pode fazer a qualquer hora do dia ou da noite, onde você quiser. É só você querer. Onde você estiver, não importa o lugar do mundo em que você esteja, todos eles possibilitam que você caminhe. Esta semana eu dei exemplo para uma moça que começou a dizer que queria, mas não podia, que não tinha lugar e tal, que ela chega tarde em casa e o espaço é pequeno. E aí, como eu estava no espaço dela, eu disse, olha, eu corro dando voltas num circuito. Eu corro 13 quilômetros, eu dou 6 voltas e meia no circuito. Se você for caminhar 2, 3 ou até 5 quilômetros, você pode fazer aqui mesmo no seu quarto. Dá para fazer. Você vai e volta, do mesmo jeito que eu vou e volto no circuito onde eu corro. A questão não é lugar, a questão é que você está procurando uma desculpa para não fazer. A questão é que a pessoa está procurando uma justificativa para não fazer. Então, duas mulheres, duas situações diferentes. Uma já estava, quando esteve em contato comigo, já trouxe, já passou pela experiência. Isso foi hoje. E a outra me procurou acreditando que eu ia resolver para ela. E eu volto a repetir, a você que está aqui, a você que vai ver esta aula posteriormente, que não há ninguém que possa te entregar saúde de bandeja, como eu costumo dizer. Não é como quando você vai a um restaurante, faz o seu pedido e o garçom te traz uma bandeja. O pedido é exatamente como você pediu. Aliás, quando há alguma falha, algum engano e não vem exatamente como você pediu, o que você faz? Devolve, eles têm que fazer outro exatamente igual você pediu. Não é assim que funciona na saúde. Não é assim que funciona para você ter saúde. Para você ter saúde, para você se recuperar de alguma doença crônica não transmissível, ou para você promover a tua saúde, se afastar da possibilidade de desenvolvê-las, saúde é muito mais do que não estar doente. É se afastar cada vez mais. Tem um conceito aí pela OMS que é bem interessante. Que eu não sei de qual, por isso não vou falar aqui agora, mas você pesquisa no Google, acha fácil. Mas ter saúde, promover a tua saúde é se manter cada vez mais longe das doenças. E combater doenças crônicas, você já sabe, está doente, combater. Cuidar para combater, cuidar para criar na tua biologia uma condição biológica do teu corpo expulsar a doença. De uma hora ele descobrir que aqui não tem lugar para você. Você vai cuidando do teu corpo, mudando as tuas células, mudando a tua biologia. Isso não é com remédio, não é com cirurgia, não é com procedimentos.
é com mudança de hábito, é com a coragem e a adoção de fazer escolhas diferentes daquelas que te trouxeram a doença, que possibilitaram o teu corpo desenvolver a doença. E o que aconteceu com essas duas mulheres? A primeira não se identificou como alguém capacitada para isso. Ela pensou, não, eu não vou dar conta. Pensou não, ela decidiu, ela acreditou, eu não vou dar conta. Eu achei que você fazia. Eu faço sim, eu te entrego conhecimento, eu te entrego as ferramentas, eu te acompanho, eu tiro as tuas dúvidas durante todo o processo de mentoria, durante os 4 meses de mentoria. Você tem o meu WhatsApp para tirar dúvidas. Você tem ferramentas práticas, eficazes e adaptáveis à tua situação, ao teu universo, ao teu conhecimento, à tua condição financeira e intelectual. Completamente adaptáveis e eficazes. Você tem isto de mim, é isso que eu te entrego. Conhecimentos com base na ciência, atualizados os últimos conhecimentos também. Mas agir, o fazer é teu. É você que faz. Por que eu tenho uma saúde extremamente elevada? Porque sou eu que faço. Eu vou trabalhar longe de casa, saio super cedo de manhã e eu levo a minha comida. E lá tem comida, e me oferecem comida. Mas eu sei que a minha é mais saudável. Eu sei de onde veio o alimento, eu sei como ele foi preparado, com qual emoção, inclusive, com qual intenção, com quais temperos, com quais ingredientes. Sei como ele foi conservado. Eu sei tudo que tem ali. Então eu como os alimentos que eu mesma preparo, que eu mesma comprei, que eu sei de onde vem. Não importa se alguém diz, mas aqui não importa se alguém diz, mas aqui a comida é saudável. É, mas não tanto quanto a minha. Talvez seja até mais. Mas como eu não sei quem preparou, não vi a preparação, não sei de onde veio, quem foi o produtor. Eu não sei. Então eu confio mais na minha, porque eu sei tudo. Eu sei a história do que eu como, dos meus alimentos. Eu conheço a procedência, a história da preparação, de tudo. Dos temperos que foram acrescidos. Tudo isso, de como foi conservado, de onde foi, dos utensílios que eu uso, quais são os utensílios que eu uso para cozinhar. Tudo isso eu sei. É disso que se trata. Se você quer promover a tua saúde, se tornar mais saudável ou combater doenças crônicas, é também disso que se trata. E não só, tem muito mais. Tem muito mais. E você não vai precisar fazer da noite para o dia. Eu levei anos para chegar nesse nível, Mas eu garanto para você que nos 4 meses que compõem a Ânima Mentoria, dá sim para você ter grandes resultados. Dá sim para você obter grandes mudanças. Se estiver engajado em assumir as mudanças, assumir a abertura para mudar, porque é preciso mudar. É preciso mudar bastante, é preciso se movimentar, é preciso se mexer. Eu falei do primeiro pilar da Ânima Mentoria, nutrição. Eu dei meu exemplo, eu levo a minha comida, eu uso utensílios de vidro, eu tomo água todo dia, a quantidade mínima recomendada pela OMS. Eu me movimento, você me acompanha aqui, você sabe. Às vezes eu esqueço de publicar. Esta semana eu treinei desde segunda até hoje, todos os dias. E ontem eu não publiquei. Terminei meu treino tão com o pensamento fora que já tinha me trocado, já estava tomando banho embaixo do chuveiro quando eu lembrei. Não publiquei, não fiz nada, nadinha, não filmei, não tirei uma fotografia para publicar. Tudo bem, fica sem. Mas ontem eu treinei. Quando eu não treino, acontece às vezes de não treinar durante a semana. Em janeiro aconteceu algumas vezes, chovia demais, eu saía para correr, não conseguia, ou nem saía, não dava nem tempo de sair. Aconteceu. Não é comum. O meu hábito é 5 vezes por semana. Por quê? Porque precisa de movimento. Corpo sem movimento jamais vai ser saudável. Não tem como. Nós somos criados para o movimento. Para ter saúde em alto nível, é preciso se mexer.
Por isso eu disse para aquela mulher, quando ela disse que quer fazer Pilates, o que você acha de Pilates? Conversamos um pouco, expliquei, e eu disse, mas não precisa ser Pilates. Inclusive no meu TCC da pós-graduação de Pilates, eu consegui comprovar, e não fui eu, foram pesquisas, né? Porque eu fui comparar Pilates com outros métodos, e em todas as pesquisas feitas, mostravam que todos os métodos que eu acessei, acho que foi uma meia dúzia, não lembro todos hoje, mas corrida, pedalada, Feldenkrais, que mais? Corrida, pedalada, Feldenkrais, Pilates. Ai, meu Deus, esqueci 2, mas tiveram mais 2, foram 5 ou 6. Nenhum. Caminhada tem o mesmo efeito. E eu fiquei feliz da vida de saber que não importa onde você esteja, não importa a tua condição financeira, se você quiser ter saúde, basta você ter coragem de sair da sua casa ou mesmo dentro da tua casa, caminhar por pelo menos uns 40 minutos, 5 vezes por semana, que você vai ter excelentes resultados. Mas tem que ter movimento se quiser ter saúde. Outra coisa, emoções. Aprender a trabalhar as emoções. Aprender é ótimo. Aprender a trabalhar os teus pensamentos. Conhecer o teu mindset. Entender por que você faz tais coisas e deixa de fazer outras tais. Porque você pensa de tal maneira e não de outra tal maneira. Tudo isso faz parte do pilar emoções. Que é todos, aqui são os 3 pilares da Ânima Mentoria. Nutrição, movimento e emoções. Mas você faz. O agir é teu, a ação é tua, não é minha. Eu já estou agindo por mim, você sabe disso, você me acompanha aqui, você está aqui, você me vê todo dia. Claro que eu não posto todo dia sobre alimentação, porque não é sobre isso. Eu não sou cozinheira, não sou chefe de cozinha, não sou culinarista. É uma vez ou outra que eu mostro, já tem um tempinho até que eu não mostro, porque mostrava saladas diferentes e tal, quando eu lembro de mostrar. Porque realmente não é minha prioridade. Eu ensino sobre alimentação saudável. Eu ensino a pessoa a aprender a fazer escolhas saudáveis. Mas é conceito. Não é receita de bolo, é conceito, é princípio da alimentação saudável. Que é para você poder, como eu disse, adaptar a tua região, as tuas condições, as tuas preferências, a tua individualidade. Então não é receita de bolo, é princípio da nutrição saudável. É princípio da nutrição integrativa. Que envolve movimento, que envolve tomar sol, que envolve ingerir água, que envolve aprender a respirar. E a maioria das pessoas não sabe disso, como não sabem aquelas 2 mulheres. Uma que desistiu da Ânima Mentoria no começo, mal começou, porque não se considerou capaz de levar adiante o seu processo, de adotar o seu processo de mudança, de adotar novos hábitos, de aprender a fazer melhores escolhas. Ela não se identificou como capacitada. E a que eu conversei hoje passou pelo diabetes gestacional, foi um sofrimento para ela, para a família dela, e depois para o bebê dela, que nasceu com essas alterações. Deu um trabalhinho para corrigir. Corrigiu, graças a Deus está saudável, está tudo bem. Mas não precisava, podia ter evitado? Poderia ter evitado sim. Uma é obesa em nível bem elevado, a outra obesa também, no nível menos elevado. Então é claro que se uma mulher está muito acima do peso, não precisa nem ser em nível de obesidade, mas acima do peso, bastante, chegando para o nível de obesidade 1, ela já sabe, não precisa nem que ninguém conte a ela, mas se tiver dúvida, eu vou falar agora, que tem propensão a desenvolver diabetes. Tem sim. Só pessoas obesas desenvolvem diabetes? Não, outras pessoas também. Mas no nível de obesidade, o excesso de gordura é muito mais comum e são quase todas as pessoas. Acontece com quase todas, é muito comum, o número é gigantesco. Por quê? A obesidade em si, o excesso de peso em si, ele é causado por um determinado tipo de alimento. Por isso é aumento das células gordurosas. É um certo tipo de alimento, geralmente à base de doces e ou farináceos, que é a mesma coisa para a biologia. Então, se a pessoa já tem aquela característica biológica, se ela já tem aqueles hábitos alimentares, é óbvio que chances são enormes que ela desenvolva diabetes.
vai acontecer mais dia menos que ela faleça antes. E se ela engravidar, as chances são enormes de desenvolver diabetes gestacional. A pessoa deveria saber disso, deveria querer evitar. E às vezes quer, como essa segunda mulher que veio, porque ela queria evitar. Mas não deu conta. Não deu conta. Então, só para te lembrar, sim, você é capacitada, você é capacitado para tudo. Você só precisa acreditar na tua capacidade e buscar e encontrar a ajuda certa para que você transforme a tua saúde, para que você consiga criar na tua biologia, tornar o teu corpo capacitado a expulsar as doenças e ou a aumentar o nível de saúde. Mas capacitada toda pessoa é. Você precisa acreditar. E sozinha é mais difícil? É claro que é mais difícil. Mas você encontrando a ajuda certa fica mais simples. Não é fácil. Não tem nada de fácil, porque não é complexo sim. Envolve muito comprometimento, envolve muita resistência, resiliência, tempo, persistência, paciência, aceitação de você como pessoa falha, porque falhas vão acontecer. Vai ter dia que você não vai dar conta, vai ter semana que você não vai dar conta. E tá tudo bem falhar, só não falha quem não faz nada. Se você tá fazendo algo para promover tua saúde, é lícito falhar, é lícito. É lícito, nós falhamos, nós somos humanos. Só não é lícito desistir. Só não é lícito desacreditar da sua capacidade. Eu não considero lícito. É lícito falhar, mas não desistir. Então, só para relembrar, hoje eu falei sobre diabetes gestacional, trazendo 2 casos de uma mulher que hoje mesmo, fresquinho, me contou que passou por uma gravidez onde ela desenvolveu diabetes gestacional, que foi muito sofrido, ela foi pega no susto, ela sofreu, ela se frustrou, a família se frustrou, o bebê nasceu com a glicemia alterada, precisou de ficar mais tempo no hospital, então foi mais sofrimento. Ela teve que abrir mão do profissional que ela havia escolhido para acompanhá-la na gravidez, porque aquele profissional não cuidava de gestantes com diabetes gestacional, ela teve que ir para um outro grupo, para uma outra equipe. Isso trouxe grande tristeza para ela durante a gravidez, para a família, decepções, frustrações, enfim, foram dores que poderiam ter sido evitadas, ela não conseguiu evitar. Falei também, dei o exemplo de uma mulher que me procurou exatamente porque já tinha tudo isso, diabetes, obesidade em nível altíssimo, estou engolindo as palavras hoje, né? Altíssima, obesidade em nível alto, de nível 3 para mórbida, e que ao conhecer como funciona a animamentoria minimamente, como se diz por aí, amarelou. Por que ela amarelou? Ela não se considerou capacitada de novo. Ela achou que não daria conta. E não deu mesmo, tanto é que ela foi embora. Ela está certa? Não, ela está enganada, ela daria conta sim. Ela só precisava ser mais, como que eu posso dizer, paciente consigo mesma, dar mais crédito e entender que falhas acontecem, que erros acontecem com quem está fazendo alguma coisa. E que tem resultado aquele que não desiste. É sempre assim. O resultado é para aquele que não desiste. Todos os resultados que eu tenho na minha vida é porque eu não desisti de alguma coisa. E tudo aquilo que eu desisti, fiquei em 0. Desisti, perdi. E assim para tudo. Então, além disso, eu trouxe aqui para você informação sobre o meu TCC da pós-graduação em Pilates, onde eu comparei vários métodos com o próprio Pilates para saber quem era melhor, quem trazia mais resultados. E, no final, ninguém era melhor. Não havia diferenças que possam ser consideradas enquanto pesquisa. Ou seja, uma caminhadinha que você faça frequentemente vai ter o mesmo efeito que quando você, daquela pessoa que contrata um personal trainer para treinar Pilates no estúdio da sua casa. Então você, sem gastar nada, vai ter o mesmo efeito para a tua saúde, para a tua biologia, para o teu corpo. Olha que maravilha, com uma caminhada, ao pedalar, ao nadar, dançar ou fazer outros métodos, tanto faz. Tudo isso eu trouxe na aula de hoje, que vai ficar aqui disponível no Instagram e brevemente estará no YouTube também.
eu de novo te convido a compartilhar esta aula com toda pessoa que você conhece, que ama e que quer ver mais saudável, exceto aquelas que não estão interessadas em melhorar, em promover a sua saúde. Se você conhece alguém que você ama e deseja ver mais... Ó, um inseto na minha testa. Não sei, é um bichinho. É, um inseto. Você ama, você quer ver mais saudável, mas a pessoa não está preocupada, não está interessada, não dá conta, não quer nem saber disso, deixa ela em paz. Só compartilha com aquela que está buscando, que quer ser mais saudável, que sabe que pode, que sabe que é capacitado. É com essa pessoa que você vai compartilhar, ok? Eu volto na semana que vem, terça-feira de carnaval. Sim, terça-feira de carnaval vai ter aula ao vivo, vai ter live ao vivo. Às 19 horas. Embora brevemente, eu estou alterando para 19h30, que o meu horário de chegada não está dando. Mas quando for feriado como terça, que a maioria não está trabalhando e eu não estarei de folga, eu vou fazer às 19h. Ok? Um beijo grande. Até lá!